traço, né? Traço aqui, ó. E é assim que elimina? É assim que eu vou eliminar essa pence, tá? Tem umas outras maneiras de eliminar. Posso até mostrar também pra vocês vão ver o que vocês acham mais fácil, tá? Posso fazer isso, cheguei até esse pontinho e marquei, né? Ó, daqui também risco, e faço um tracinho aqui. Seu decote tá cortado? Não, meu decote tá... Esse aqui ainda tá na base, tá? Igualzinho a base. Aí, vou lá no giro, né? Tiro o peso, faço com que essa linha chegue nesse traço. Girei. Sempre, tá? Por isso que eu falo técnica pivô ou técnica giro, porque você tem um pivô aqui, né? Então, aí você chega aqui, segura... A partir do pontinho que você tinha parado aquela hora, você continua. Não vai acertar aqui por baixo, então. Não. Quer ver o que vai acontecer? Não, eu vou tirar. E ele tem um buraco ali, tá? Se fosse uma pence, eu ia retraçar essa pence, né? Ia ficar uma coisa assim, ia fechar, ia fazer acabamento. Só que eu não quero a pence. Eu vou assumir... Esse valor a mais que apareceu aqui é em função do fechamento dessa pence aqui, tá? Deixa eu só marcar a barra para fechar o molde. Depois vocês colocam direitinho com o esquadro de vocês, tá? Fecha aqui, tá? Então, assim, depois eu vou retraçar essa cava, mas não agora. Eu vou fazer uma outra coisa antes. Eu vou fazer um alargamento. Embora essa base seja de tecido plano e eu vou trabalhar com uma malha, como eu falei para vocês, a meia malha, ela não tem muita elasticidade. Ela tem um pouquinho, o suficiente para entrar e tal, mas eu quero fazer uma camiseta um pouquinho mais confortável. Vocês viram que fazendo tecido plano, as coisas já ficaram muito pequenas, usando a base, né? Então, assim, a gente faz alargamentos. O que são os alargamentos? Como eu falei para vocês, a base é só uma representação geométrica do corpo e bem certa. Né? Só que a maioria das roupas que a gente tem, elas têm um vão entre o corpo e o tecido. Então, você tem espaço, né? E esse espaço é o que a gente chama de alargamento. Né? A gente determina o quanto a gente quer a mais de alargamento. Então, uma camiseta, a gente pode colocar, por exemplo, vai fazer um masculino, assim, a gente chega a colocar de 8 a 10 centímetros no contorno do corpo, né? Como é um feminino e eu ainda quero ela meio certinha no corpo, eu vou colocar um alargamento de 4 centímetros no contorno todo, tá? Então, digamos, se eu tenho um busto de 90, esse busto vai ficar com 94 depois de pronto. Tá? Então, eu pego o valor total e divido, porque eu estou usando a metade da frente e estou usando a metade das costas. Tá? Então, vou pegar, vou dividir por 4, né? E vou colocar 1 centímetro a mais aqui, né? Se eu estivesse fazendo com 6, eu ia colocar 1,5. Se eu estivesse fazendo com 8, eu ia colocar 2, tá? Então, isso vai variando de acordo com o alargamento que eu quero colocar na peça. Então, coincidiu que vai ser 1 centímetro, que é muito parecido com uma margem de costura, tá? Então, não vão depois confundir e achar que vocês já colocaram margem de costura no negócio, tá? 1 centímetro, então, é alargamento e vai ter mais 1 centímetro de... E depois a gente vai colocar a margem de costura, que neste caso vai ser meio centímetro ou 0,6, vai depender da bitola do overlock. Acho que o overlock de vocês aqui tem meio centímetro mesmo. Então, a gente coloca os meio centímetros, tá? Então, aqui, gente, ó, o truquezinho para retraçar a lateral com alargamentos, tá? Ó, coloco um e coloco um aqui. Vocês viram que eu prolonguei essa linha? E que eu esquadrei uma linha no cantinho aqui, ó, esquadrei. Vocês podem colocar o esquadro, vocês podem colocar a régua quadricular, tanto faz. Aí vocês vão pegar a base, usar a própria base, como se ela fosse uma régua, tá? Chocada. E vocês não precisam ficar colocando 1 centímetro nela toda, tá? Você já viu ela fazendo isso? Não. Eu
eu já fiz isso. Acho que eu fui fazer xixi, né? Aqui, isso é hora de fazer xixi. Então, aí eu fiz o seguinte, fiz o alargamento, tá? Só que eu escrevo que isso aqui é um alargamento. Escrevo, porque quando até eu, que estou acostumada a trabalhar com isso, na hora que eu bato o olho, eu falo, já tem margem de costura. Não é margem de costura, tá? Então, aqui, a gente fez o alargamento, eu vou ter que dar uma baixadinha de leve nessa cava, porque toda vez que eu alargo, eu tenho que descer a cava, tá? Porque senão eu começo a alargar demais e a cava começa a ficar muito alta e esquisita. Ela começa a pegar de uma maneira muito estranha, tá? Então, eu venho com... À medida que eu afastei, eu vou usar a metade e vou descer, tá? Então, é meio que uma regrinha. Você descer a metade. Então, alarguei um, baixei meio, tá? E tem aqui um pontinho na entrecava, que eu estava esquecendo, que é muito importante. O pontinho aqui da entrecava, tá vendo? A base, ela tinha essa marcação, e inclusive quando vocês estavam fazendo, eu falei assim, gente, não esqueçam do pontinho da entrecava, que ele vai ser importante pra gente, não sei o que, né? Então, aí a gente pega esse pontinho que a gente abaixou aqui, ó, você vem aqui, meio centímetro e coloca aqui, tá? Aí a gente vai retraçar a cava. Vocês podem usar a própria base, só que vocês vão passar nesses novos pontos. Por isso que a base, gente, é bom que ela esteja num papel mais grosso, que você usa ela como uma régua mesmo, né? Você vai usando, vai escorregando e tal, e vocês conseguem usar ela como uma régua, tá? Vocês podem fazer isso, ó. Aqui ficou meio quadradinho, meio estranho aqui, pode dar uma melhoradinha, tá? Pode melhorar a mão, pode melhorar com a outra curva e tudo, tá? Então, assim, alarguei, arrumei a cava, eu vou arrumar o decote, tá? Esse decote, só vou tirar ele daqui, ó, né? Que nem a gente fez com o tubinho. E o pessoal sugeriu que eu não deixasse muito colado. Então, vou afastar um no ombro e vou descer 2 na frente. Esse aqui é bom a gente manter um padrão, porque como todo mundo vai ter que costurar, talvez a Josi peça para vocês fazerem algum tipo de rebatido na galoneira, alguma coisa assim, é bom vocês terem um padrão aqui, tá? Vocês podem retraçar a mão, se vocês preferirem a curva, também pode retraçar com a curva, fica a critério de vocês, tá? Vocês podem colocar aqui e riscar, também vai dar certo, tá? Isso é uma coisa humana. Aí eu prefiro fazer tudo na mão. Já tô acostumada. Nossa, ficou tão né? certinho, professora. Uma outra coisinha. Isso aqui já é dica de quem trabalha há muito tempo com isso e sabe que algumas coisinhas acontecem no percurso, né? Quando a gente tira todas as pences da camiseta, no feminino principalmente, ele tem uma tendência a dar uma empinada por causa do peito. O peito acaba dando uma levantada na blusa. Cara da Maria. Né? E quanto mais peito tem, mais empina. Efeito gravidez. Né? Levanta assim, né? Então, a gente coloca um pouquinho mais comprida aqui no meio da frente, só que termina em 0 na lateral. Então, aí vocês podem usar a curva, né? Quanto que vai descer? 1 centímetro? Desci 1. Quando eu faço para os meus clientes, eu tem casos que eu desço de 1,5 a 2. Tá? Assim, na hora que você faz a prova de roupa, se a pessoa é meio empinadinha, vai dar mais diferença ainda, né? E aí você tem que ir lá e tirar. Tem modelista que acaba tirando até nas costas para tentar nivelar frente e costas. Eu prefiro acrescentar na frente do que mexer nas costas. E se eu quiser encurtar o comprimento, vai ter 60. Se eu quiser pôr para 55, é só eu subir e refazer Você a curva? sobe, refaz a curva, né? E a mesma coisa. Você sobe praticamente 5 centímetros de fora a fora, né? Então, assim, neste ponto aqui, gente, a camiseta da frente está pronta. Porém, a gente não tem margem de costura em nada. E eu não quero que vocês coloquem agora, tá
bom? Quero só chegar na base, no alargamento, na nova cava e no novo decote. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou a frente destacada aqui, tá? Vocês não vão cortar, tá bom? Só para destacar o que foi feito, tá vendo? E eu marquei todos os valores aqui, tá? Esquece isso por enquanto, já vou explicar. Mas eu alarguei 1, baixei meio, afastei meio, afastei 1, baixei 2, baixei 1, tá? Então, tudo isso aqui foi o que eu fiz, acabei de fazer. Deixei ali, que se vocês quiserem fotografar, fica meio como se fosse uma apostilinha para vocês terem uma ideia. E deixei a sombra da base aqui para vocês conseguirem ver o que foi feito, tá? Deixa eu voltar para lá. O capítulo do livro já tá feito. Posso ficar as costas? Lisa, a gente vai esquecer. eu já esqueci. Não vão esquecer, não. Já ajudo você. Por isso que tá? a gente filma, pra não esquecer. Mas minha memória Que bom essa geração de vocês. Na minha época era tudo na raça, na unha mesmo. ou no papel e caneta. Aí eu ficava fazendo tudo errado, até dar certo. Eu tinha um professor de modelagem que ele falava assim, olha, não faça